Primeira questão colocada aqui. Vem do Ricardo Nogueira, advogado em Salvador, na Bahia. Ele fala aqui: o projeto da Constituição cita deveres das pessoas. Apesar de concordar com os deveres citados, entendo que eles são morais e não devem ser institucionalizados. Isso porque a Constituição, como documento fundamental, deve ter a função de limitar a atuação do Estado e do governante. Ela não deve ser programática a ponto de fixar deveres das pessoas. Os deveres podem ser morais, contratuais ou institucionais. Outorgar juridicidade ao dever moral significa coordenar a tradição e possibilitar a aplicação de sanções. Daí pode decorrer a ideia de crédito social com a imposição de condicionamento ao exercício de direitos fundamentais e com a formação de castas na sociedade. Luiz, acho que pega aquele ponto que você já chamou a atenção. É uma pergunta afirmativa, mas vale para o debate. Bem, concordo plenamente com a explanação. O que é muito importante aqui, o exercício feito na construção da solução, foi, primeiramente, definir o que precisa estar na Constituição. Eu vou dar aqui a minha perspectiva, pessoal, até para vocês entenderem da onde que eu venho. Eu acho que, na minha intuição, voltando atrás na historicidade, uma Constituição já é uma falência de uma sociedade. Quem concorda com isso? Eu acho que eu nem preciso explicar o porquê, né? Mas talvez eu precise exatamente porque nós falimos como sociedade. Quando você precisa de uma Constituição, significa que o seu irmão, o seu primo, o seu vizinho, o seu amigo, ele já é diverso bastante, já não compõe e talvez não tenha os mesmos valores, ética e moral que você tem. Uma visão de futuro, uma visão de para onde ir, comunidade, não é mais coesa. Então, por não haver essa coesão social, você cria leis ou uma Constituição para balizar todo esse conjunto, para que o conjunto sobreviva. Senão o conjunto não sobrevive mais, se não é por carta constitucional. Então ele já é uma falência de uma sociedade que não se comunica, que não se interage, ou que tem valores e morais e éticas diversas o bastante, que em conjunto não sobreviveriam sem ter uma carta constitucional, ou seja, ter um conjunto de leis que a solidifique e que o compõe aí uma grande nação em função disso. Então as grandes nações, e voltando atrás na criação das grandes nações, as grandes nações foram aquelas em que a homogeneidade de valores, de vontades, de intentos, de mitos fundadores eram fortes e profundos o bastante, em que a existência de uma carta constitucional era praticamente irrelevante. E a propulsão daquela ideia já era o bastante. Uma ideia praticamente tribal, verbal, comum e validada via tradição, via rituais e tradicionalismos da própria sociedade, sem ter uma carta constitucional. Então, esse comentário, que no fundo é um comentário, não foi uma pergunta, eu acho ele perfeito, e já dá o contexto do que é uma Constituição. Então é importante a gente colocar isso. A Constituição, na minha opinião, é uma falência da sociedade. O que nós temos? Mas agora a sociedade existe. Ela está aí. Ela não está se compondo naturalmente, agora ela já existe. Já estamos no momento seguinte da sua criação. Muito pelo contrário, queremos resgatar exatamente esse valor fundamental de sociedade. O que temos que colocar em carta constitucional? Esse que foi o exercício. Então, talvez até incorramos aí alguns acréscimos aí na questão de colocar alguns direitos que talvez, arguivelmente, não deveriam estar ali. Mas em função dessa heterogeneidade, da diversidade e da falta de uma base comum que foi gerada aí pelos governos passados, de dividir as sociedades em etnias e identidades,
criando uma divisão muito fundamental e a perda completa da referência do que é o nosso mito fundador, do que é a nossa missão, do que é a nossa proposta civilizatória, precisamos de uma Constituição. Foi esse o início da proposta. Então, estamos inexoravelmente, ao menos nesse momento, comunados em uma nova Carta Constitucional para, ao menos, preservar um futuro que eu acredito que será brilhante, um minuto que a gente entender todos esses contextos. Obrigado. Bacana. Esse ponto que o Luiz tocou é muito interessante, né? Que é uma das grandes missões que a gente tem nesse trabalho é tentar identificar aí o ethos do povo brasileiro. Na hora que a gente conseguir isso, o resto vem andando fácil, né? Que tudo vai ser consequência. Eu teria um rápido complemento, bem rapidinho. A pergunta a afirmação pergunta, né? Achei muito interessante. Gostei muito da interferência do Luiz. E eu gostaria de tranquilizar o coração desse nosso amigo, porque o que reconhecemos como valor vem justamente do verbo que eu acabei de utilizar. Há um reconhecimento do valor. Não há engenharia social. Nós não criamos esses valores. Nós observamos que a sociedade brasileira traz esses valores através do mito fundamental do ethos, da essência. Isso vem da nossa história. Somos uma população que valorizamos a família, o empreendedorismo, o trabalho. O povo português é um povo muito trabalhador. Os povos que aqui vieram para empreender. Então, todo esse reconhecimento de valores vem do verbo reconhecer, não do verbo criar. E quando esse nosso amigo bem pontuou o quesito responsabilidade, que isso incomoda a muitos, porém, devemos sim observar, como sociedade, que temos nossos deveres. Temos nossos deveres. Não podemos falar em direitos sem a contraparte que gera o direito, que é o dever. Filosoficamente é isso. Então, temos deveres primeiro conosco, deveres com nossa família, deveres com nossa sociedade, não através, como bem pontuado pela interferência do nosso interlocutor, não como imposição de fora para dentro, mas como uma autoimposição, um dever moral que vem de dentro para fora. É o aspecto subjetivo, psicológico, interior, ouso até uma palavra transcendente, que nasce de dentro para fora. Temos o exterior e reconhecemos o exterior. Atuamos no exterior, mas jamais podemos esquecer do interior. Esse é um recado para o nosso colega e espero tê-lo tranquilizado. Obrigado. Com certeza. Então esse é um ponto fundamental, né? E como lembrou muito bem a professora Maria, citando até a grande Maria educadora, né? A questão da legalidade, da legitimidade e da força da soberania popular. Esse é um grande lance que tem que ser pego e avançado.